Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao quarto passo da implantação do programa APPCC. Vamos aproveitar e vamos falar também do quinto passo, já que os dois têm a ver com a elaboração do fluxograma e a confirmação do mesmo em loco. Como vocês sabem, nós estamos seguindo a última revisão do Códex Alimentares, alterado em dezembro de 2020, e a Portaria 46 de 1998, que trata a respeito do APPCC para os produtos de origem animal do Ministério da Agricultura. Aqui, basicamente, a etapa 4 e o passo 4 são iguais em relação a construir um fluxograma. A diferença é que a legislação brasileira chama de diagrama operacional. É a mesma coisa, né? É o desenho que nós vamos fazer do nosso processo produtivo e a confirmação dele no local, ou seja, é para que nós tenhamos certeza de que aquele fluxograma representa, sim, a realidade aí da etapa que nós estamos falando. Segundo o Códex, então, nós devemos construir um fluxograma que represente todas as etapas de produção do produto que já foi definido aí pela etapa, pelo passo anterior, né, o produto, a tecnologia, né, o escopo que nós estamos trabalhando. Eu não preciso fazer um fluxograma para cada produto, né? Nós podemos estabelecer um fluxograma para cada grupo de produtos, né? Desde que eles sejam similares, tenham aí a mesma tecnologia envolvida. O fluxograma traz um detalhamento aqui, né? E é algo que eu tenho visto aí ao longo dos anos, que são a demonstração não apenas do fluxo base do produto, e também incluir as entradas e saídas, né? Em que momento eu tenho entrada, por exemplo, entrada de água, utilização de vapor, né? Ou os momentos onde eu tenha descritas aí as saídas de resíduos do processo, entrada de embalagem, saída de resíduo de embalagem, né? Entrada de ingredientes. Eu vou procurar descrever com o máximo de detalhes possíveis, né? Para que eu tenha claramente definido se aquilo pode ou não impactar na minha análise de risco do processo. Então, aí, dentro do item 3.4 do Códex, ele ainda ressalta que eu posso incluir, mas não limitar, a sequência e interação das etapas de operação, matérias-primas, ingredientes, auxiliares de processamento, materiais de embalagens, utilitários e produtos intermediários que entram no fluxo. Posso também incluir onde eu tenho a entrada aí dos processos terceirizados, retrabalhos e reciclagens, produtos finais, produtos intermediários, resíduos, subprodutos liberados ou removidos. Quando eu falo em confirmação em loco, eu falo pegar aquele fluxograma, ir na produção e avaliar se as etapas que eu descrevi correspondem à realidade, porque muitas vezes quando você está ali no computador, está na sala, e você lembra o processo de cabeça, pode ser que você esqueça algum dos detalhes daquilo ali. Então, é importante que você tenha uma pessoa que conheça a fundo o processo e que ela valide essas informações, né? Até algum tempo atrás, normalmente nós fazíamos o quê? Nós pedíamos que toda a equipe APPCC fizesse essa confirmação em loco. Hoje, dentro dessa revisão, ela fala que eu não preciso ter que seja a equipe inteira, né? Na verdade, ela não fala nem que eu preciso ter a equipe, que seja a equipe ou membro da equipe. Ela diz que essa pessoa ou pessoas precisam ter conhecimento suficiente da operação que está sendo representada naquele fluxograma. Já pela portaria 46, ela fala que o diagrama operacional ele deve ser
de cada produto, né, e conter as etapas de produtos de forma sequencial, clara e simples, né? Então, ela pede que nós tenhamos aí um diagrama objetivo. Então, ela fala assim que antes de elaborar esse diagrama, você deve fazer um levantamento detalhado de cada etapa, né? Lembre-se que depois é importante que você faça a parte descritiva do seu processo produtivo, né, para detalhar o que você quis representar com aquela parte gráfica lá. E aí, a portaria, ela traz para nós alguns modelos, né? Aqui, na figura A, ela fala a respeito do queijo Minas Frescal, mas vocês veem que não, já até procurei uma outra versão aí da portaria, mas aqui, pelo menos na minha versão, olha, ela não traz um descritivo em formato de fluxograma, ela traz uma tabela. Então, o que ela ressalta aqui, ó? Recebimento, item 1, recebimento, 2, recebimento, 3, recebimento, 4, recebimento e 5, recebimento. Imagino eu que ela queira dizer a respeito aí de cada um dos insumos, né? Onde você tem recebimentos separados que depois vão condensar aí no seu processo. 6, seleção. 7, resfriamento. 8, então, estocagem. Então, fica um pouco confuso aqui para entender se ele quis se referir. Eu tenho várias etapas de estocagem ou houve um erro aí na hora de fazer a digitação, tá? O importante é você frisar aqui que você precisa descrever e detalhar cada uma das suas etapas que correspondem ao seu processo produtivo, né? Do recebimento da matéria-prima e insumos até a parte aí de comercialização, para você lembrar se você precisa ter algum controle específico, por exemplo, no processo no procedimento de transporte e comercialização também, né? Mais uma vez, a questão de controle de data, versão e aprovação desse documento. O diagrama do exemplo número 2, que eles deram aqui também, só aparece o cabeçalho, né? Não aparece a descrição que eles talvez tivessem interesse em publicar. A figura número 6 vem em formato de tabela, né? Onde ele já deixa aqui uma coluna para você descrever se esse item é um PCC ou não. Em alguns fluxogramas eu vejo sim o detalhamento do que é um PC, do que é um PCC, né? Do que é um PPRO, né? Para requisito ali. Fica a seu critério como é que você vai fazer essa descrição. O diagrama número 3, né? Também em formato de tabela, e traz aqui de uma outra maneira mais simples. Mais uma vez, eu reforço que a legislação é uma legislação de 1998, não havia aí tantas opções de demonstração gráfica na publicação, né? Então, eu imagino que seja por isso que vem apresentando esses modelos mais simplificados. Vou trazer aqui com vocês, tá? Uma sugestão de fluxograma. Então, na verdade, nós vamos construir juntos aqui o nosso fluxograma. Então, aqui eu estou dentro do PowerPoint, né? Venho aqui em inserir elemento de Smart, tá? Smart Art. Eu posso ir por aqui ou eu posso vir aqui em inserir, né? E aí você escolhe de qual modelo você quer trabalhar, qual modelo você quer apresentar, né? Eu normalmente costumo trabalhar com um fluxograma em linha reta, porque eu gosto de fazer os meus procedimentos no Word, mas fica a seu critério, né? Então, o que eu preciso lembrar? Eu vou fazer o recebimento de ovos, né? E aí você vai fazer esse recebimento. Você tem uma entrada por esteira, você tem uma entrada de coleta manual, e aí se você tiver duas entradas diferentes, você coloca aí as entradas diferentes que você tem, tá? Qual é a próxima etapa? Eu vou fazer uma pré-armazenagem, uma pré-estocagem, ou eu estou recebendo esses ovos por esteira?
recebimento de ovos por esteira. Nesse caso, se eu recebo os ovos por esteira, ele vai diretamente para o meu equipamento, para a minha máquina classificadora. Então, dentro das realidades dos meus clientes, a mais convencional é que eu tenha aí uma pré-seleção de ovos não conformes. Quando eu tenho uma pré-seleção, o que acontece? Normalmente eu tenho uma saída, né? Então, eu vou fazer uma saída então, fiz aqui uma saída desses ovos não conformes. O interessante, pessoal, seria que vocês fizessem uma amarração da destinação desses ovos. Se você vai fazer aqui na sequência, ou se você vai levar para uma outra etapa do fluxo, né? Fazer um fluxo separado para ovos não conformes, também é uma opção. Então, suponhamos que esses ovos na minha linha reta aqui, eu vou seguir com os ovos bons, né? Com aqueles ovos que vão seguir o meu processo. Então, lavadora de ovos. E aí, quando eu falo em lavadora de ovos, eu tenho o quê? Eu tenho a entrada de água. Então, vou colocar numa cor diferente aqui. Clorada até 50 ppm e aquecida de 35 a 45 graus. Eu não preciso necessariamente escrever a palavra entrada aqui e a palavra saída aqui, porque a própria sinalização da seta já faria essa demonstração. Estou escrevendo para ficar mais claro para quem está acompanhando aqui, tudo bem? Depois, vamos ver. Adicionar forma. Então, secadora de ovos. Vou adicionar uma outra forma, ovoscopia. Vou adicionar uma outra forma, classificação por peso, embalamento, e expedição. Eu estou fazendo de uma maneira muito simples, né? Só para vocês terem uma noção. E aí, vou arrastar para onde eu quero que fique a representação. Então, vamos supor, aqui na lavadora eu tenho a entrada da água, tá? Na secadora eu tenho entrada de ar por meio do equipamento de secagem. Na ovoscopia, eu também tenho saída de ovos não conformes. Na classificação por peso, eu também posso ter saída de ovos não conformes, por exemplo, os ovos muito pequenos, tipo industrial, que vai seguir uma outra linha. O embalamento, eu posso ter saída de resíduos de embalagem.
e eu tenho também a entrada de embalagens. Claro que eu posso ter, por exemplo, né, saída de resíduo de embalagem ou ovos não conformes lá na parte de expedição. Eu posso ter um processo de lavagem de ovos separados, né? Então, eu primeiro passo pela ovoscopia e aí depois eu vou sair para a lavadora só os ovos que estiverem sujos. Você vai ajustar a sua realidade, né? O que condiz aí para você? Ana, não tenho tantas etapas assim, eu tenho um processo enxuto. Não, olha, eu tenho um processo muito mais complexo. Você vai ajustar a sua realidade. Por isso que quando nós, como consultores, falamos assim, você não pode copiar um fluxograma, você não pode copiar um manual, é isso que nós queremos dizer. Né? Você precisa ajustar a sua realidade, né? Da onde vieram esses ovos? Se são de terceiros? Eu tenho uma pré-avaliação, né? De repente eu tenho ali no recebimento que eu só vou receber se esse ovo de terceiro vier com laudo do veterinário, né? Quais são os controles que eu tenho ali? O que eu preciso fazer a mais ou não? Por que eu coloquei ali na lavadora a água clorada e aquecida a 35 graus? Porque eu tenho um monitoramento daquela situação, né? Na ovoscopia, eu tenho o monitoramento da ovoscopia, eu tenho o controle da saída dos ovos não conformes, né? Eu posso, de repente, ter saída de ovos não conformes lá no embalamento também. Tudo bem? Ajuste esse fluxograma para a sua realidade. Defina o que é importante para você. Trabalhe com alguém que conhece o processo e te oriente aí a cada uma dessas etapas, tá bom? É isso. Vamos direto realmente ao assunto aqui. Deixe seus comentários. Quer trocar uma ideia a respeito? Vamos conversando aí, tá bom? E aí, nós seguimos então para os próximos passos de aplicação da PPCC. Te vejo depois.